isso daqui no travesseiro. Aí. Ah, Lilica. Não, Lilica. Sem chance. Sai. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. A Lilica, ela quer aparecer. Então aparece, Lilica, fala: oi, gente, tudo bem? Fofa. Agora vai pra lá, Lilica. Opa! Caindo tudo aqui. Ai. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi Oliveira, tenho 19 anos, eu sou estudante de psicologia, tô no 5º período da faculdade e hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre o meu primeiro estágio em psicologia, que foi dentro de uma clínica. Tá passando o carro? Passou o carro. Bom, eu já tive algumas experiências de estágio, mas hoje eu quero focar especificamente no meu primeiro estágio, que foi de psicologia clínica, ok? Então, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre as outras experiências que eu tive, que foi dentro da unidade de saúde, também já fiz dentro de um escritório de advocacia, também já fiz... esse foi um período bem curto, assim, foi acho que um mês mais ou menos, dentro de uma clínica de reabilitação, tá bom? Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo pra eu já preparar alguma coisinha pra vocês. Então, bora lá pro primeiro estágio. Eu comecei meu primeiro estágio no 2º período, um pouquinho depois que iniciou o 2º período. Desde que eu entrei na faculdade, eu também tava procurando, mas eu tinha muito problema. Eu acho que grande parte dos estudantes, assim que entram na faculdade, também tem esse problema, que é de saber como que faz, aonde a gente procura do jeito certo, mas eu tenho que esperar uma vaga, eu posso ir atrás, eu posso ir atrás pela faculdade, enfim, a gente sempre tem essas dúvidas, né? Então, eu fiquei assim, meio perdida, mas consegui achar uma vaga e aí me candidatei a ela, consegui o estágio. Mas enfim, eu liberei um e-book com todas as informações que você precisa saber sobre estágios. Então assim, tudo que eu aprendi nesses 2 anos e meio de faculdade, entregando currículos e participando de entrevistas, conversando com profissionais, enfim, diversas questões, eu reuni tudo em um lugar só para poder facilitar a vida de vocês que estão começando agora a conhecer um pouquinho sobre o estágio. Então, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse e-book que eu fiz, é só ir lá no meu Instagram, @estudandopsico, tá aqui na tela pra vocês. Só vocês irem lá porque tem um destaque explicando tudinho sobre o e-book, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Esse material foi feito para facilitar a tua vida e se você vê ele e ainda assim ficar sem entender, com alguma dúvida, não se preocupa, porque eu me disponibilizo para tirar suas dúvidas por chamada de vídeo, tá bom? Então, se você comprar esse material, ainda assim ficar em dúvida, não se preocupa, porque eu vou fazer de tudo para te ajudar a conseguir um estágio, porque é muito importante. Essa clínica, ela é especializada em fazer o tratamento para fobia de dirigir. Inclusive, eu já estou conversando com a minha antiga supervisora, a supervisora desse estágio, pra gente fazer um vídeo pra vocês falando sobre fobia de dirigir, porque sim, isso acontece. Sabe aquela pessoa que assim, que você conhece, que ela entra pra fazer o teste do Detran e ela passa super mal, ela não consegue fazer a prova? Ela sabe dirigir, mas dentro do teste ela fica nervosa e não consegue dirigir? Sabe aquela pessoa que entra no carro e tem pavor de dirigir? Ou que ela nem consegue entrar no carro? Existem vários níveis assim, e era justamente isso que a clínica fazia, além dos tratamentos normais de psicologia clínica, né, de psicoterapia no caso. Então, como eu tava no 2º período da faculdade, eu ainda não tinha muito conhecimento, inclusive eu fui aprendendo muito sobre ansiedade, sobre a maxofobia, que é a fobia de dirigir. Fui também aprendendo várias outras questões como funciona a psicologia clínica, enfim, tudo isso dentro do estágio. Por isso que é muito importante fazer estágio, pelo amor de Deus, façam estágio, ok? Ok. Eu fui aprendendo bastante coisa lá e as minhas atividades, elas eram bem administrativas e de, assim, acompanhar um pouquinho distante. Então, o que eu mais fazia dentro da clínica eram os monitoramentos. Então, assim, todas as semanas os pacientes chegavam lá, independente de ser paciente do tratamento para fobia de dirigir ou de psicoterapia. Eu fazia o monitoramento dos dois. Como as psicólogas da clínica, elas têm a abordagem da TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, era muito comum elas darem atividades para as pessoas fazerem, principalmente para o pessoal que fazia o tratamento para fobia de dirigir.
Então elas passavam algumas atividades para essas pessoas fazerem, e é normal durante essa atividade as pessoas ficarem com algumas dúvidas, perceberem algumas coisas que elas não estavam acostumadas. Então eu ficava responsável em conversar com essas pessoas para saber como que estavam sendo essas atividades e acompanhar o tratamento delas. Então, se por exemplo, uma pessoa ela estava fazendo o tratamento, ela iniciou agora o tratamento, o que eu fazia? Na primeira sessão, então a psicóloga conversava com ela e tal, enfim, passava uma atividade. 3, 4 dias depois, um pouquinho antes da próxima sessão delas, o que eu fazia? Eu ligava para essa pessoa e falava: Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela, sou estagiária de psicologia. Então, a psicóloga te passou algumas tarefas, né? Como que tá o seu tratamento? Como que foi fazer essa tarefa? Ah, a senhora não conseguiu fazer. Por que não? Aí eu ia lá, anotava tudo. Ah, a senhora conseguiu fazer perfeitamente. Entendi. E geralmente, quando eu conversava com essas pessoas, elas forneciam algumas informações, tipo assim: nossa, eu super consegui, não, eu não consegui, meu marido fez isso, minha filha fez não sei o que. E tudo isso eu ia anotando e passava para facilitar nas próximas sessões, tá? Uma coisa muito legal dentro dessa clínica é que o tratamento para fobia de dirigir era muito, como que eu posso dizer, particular. Então o número de sessões ele era personalizado. Tinham algumas sessões que eram dentro do consultório, passando uma Kombi. A movimentação toda aqui na rua. Olha, interessante, muito bom, enfim. As primeiras sessões eram dentro do consultório, que era para trabalhar essa questão do que é a fobia de dirigir, uma parte psicoeducativa e de acolhimento. Essas sessões eram feitas em grupos, então elas esperavam fechar um número específico de pessoas para entrar dentro desse grupo, principalmente para as pessoas olharem e perceberem: caraca, eu não tô sozinha, existem outras pessoas que também passam pela mesma situação, e tudo aquilo vai fornecendo um apoio também que facilita muito durante o tratamento, né? Então, as primeiras sessões eram presencialmente dentro desses grupos para trabalhar essas questões, e o restante do tratamento era sempre na rua. Então, é dentro do carro para realmente fazer o tratamento, caso a pessoa tenha ansiedade, trabalhar a ansiedade naquela questão. Isso a TCC trabalha muito, enfim, é uma coisa muito legal, porque você consegue de fato trabalhar as questões. Existiam pessoas que estavam com um nível de ansiedade e um nível de fobia extremamente alto, elas não conseguiam fazer isso. Então elas podiam às vezes precisar fazer mais sessões dentro do consultório, enfim. Mas a questão é que eu fazia essa parte do monitoramento, acompanhar cada um para ter um controle maior de como que tá sendo a evolução dessa pessoa, tá? Além disso, eu também ficava responsável por algumas questões administrativas, por exemplo, contratos, então retirar documento das pessoas, fazer o cadastro dentro do site da plataforma que a gente tinha, então dizer se essa pessoa ela pagou, não pagou, qual que é o valor de cada coisa, uma parte administrativa um pouquinho chata, né, infelizmente, mas que foi muito importante também para eu conhecer essa parte da clínica, porque a clínica não é só você pegar e atender a pessoa, tem toda essa parte administrativa também, que grande parte das vezes os próprios psicólogos fazem, né? Além disso, eu também fazia parte de primeiro atendimento. O primeiro atendimento parece que é tipo, eu fiz o primeiro atendimento psicológico, mas não. Quando a pessoa ligava pra clínica, eu ficava responsável pelo telefone. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre você atender o telefone e falar: Psicotrama, Gabriele, bom dia. Sim, nós fazemos o tratamento. Sim. A senhora quer agendar um horário? Pra quando? Sim, a primeira consulta... Não. A primeira consulta é cobrada sim, senhora. Então tá bom, tchau, tchau. Entendeu? Porque geralmente as pessoas fazem isso, entendeu? Tipo, fornece todas as informações e tanto faz. Mas a questão é que as pessoas que estavam procurando a clínica, elas estavam, de certa forma, com alguma angústia. Então eu precisava acolher da melhor maneira possível. E por ser estudante, eu fazia essa parte. Então, toda vez que alguém ligava, eu ficava assim, tipo, um atendimento normal de 5 minutos no telefone, eu ficava 40. Porque eu realmente acolhia a pessoa, eu trabalhava bastante essa parte do acolhimento. Inclusive, foi em uma dessas ligações que eu percebi o quanto a psicoterapia é importante para nós estudantes, né? Porque ligou uma vez uma mulher dentro da clínica e ela começou a contar o que tinha acontecido, enfim. E foi uma situação muito parecida com o que aconteceu na minha vida, e aí eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar, e aí eu falei: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí depois, com a supervisão,
elas me falaram, bom, primeiro, psicólogo, ok, então vai lá. Se você não soube resolver isso direitinho, psicólogo. Segundo, cuidado com as perguntas que você faz, você também tá tocando numa coisa delicada pra pessoa e talvez você não saiba lidar com tudo isso sozinho, então por isso cuidado. Enfim, fui aprendendo várias coisas com todas essas experiências. Fazia também controle de pastas, de documentos, já falei sobre isso também, mas enfim, essa parte mais administrativa. Esse estágio foi muito importante para eu conhecer um pouco mais sobre a psicologia clínica. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Como essa clínica, ela também, de certa forma, é uma clínica de psicologia do trânsito, é uma coisa muito diferente, as pessoas não estão acostumadas. Inclusive, se você sabia sobre fobia de dirigir, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber quantas pessoas sabiam e não sabiam dessa situação. Eu já fiz uma pesquisa bem rápida uma vez e eu vi que, tipo, grande parte das pessoas não sabiam disso. Então, me proporcionou uma vivência, um olhar muito diferente dessa área da psicologia. E essa experiência foi muito boa para eu evoluir profissionalmente e pessoalmente também. Eu me tornei uma pessoa muito mais responsável, pontual. Eu já tinha trabalhado antes, na verdade nesse período eu trabalhava registrada em um ateliê e também trabalhava no estágio e fazia faculdade. Eu enlouqueci, não recomendo que façam isso, a não ser que você realmente precise. Mas geralmente você não precisa, né, dessas duas coisas ao mesmo tempo, porque não vai te fazer bem. Enfim, essa foi a minha experiência, foi muito legal. Enfim, sinto saudades, foi um momento muito bom, evolui profissionalmente. Eu fiquei, acho que 6, 7 meses nessa clínica fazendo o estágio. E aí depois, enfim, comecei a procurar outras experiências e fui para a vida, né? Conhecer outras áreas da psicologia. Bom, então esse foi o meu primeiro... Contei de uma maneira um pouco mais resumida, porque tiveram várias coisas que aconteceram dentro do meu estágio, mas tentei fornecer o maior número de informações possíveis pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo falando sobre as outras experiências do estágio, então é só deixar aqui nos comentários também que eu vou estar trazendo pra vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também pra já ficar ligado quando sair um novo vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouquinho pra vocês sobre o meu primeiro estágio. Foi um momento muito importante, com vários erros e acertos, mas que me tornou hoje uma profissional muito melhor do que eu era no começo do curso, obviamente, né? E estou ansiosamente esperando as próximas experiências para me tornar uma profissional cada vez melhor, porque é isso que todos nós queremos, certo? Certo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui nesse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Vocês viram que eu tô com a unha toda errada? Não devia ter falado, né? Enfim. Um beijo pra vocês e tchau. Bye, bye.